A previsão chocante do futuro que Toshio Okada falou em uma palestra na Universidade Doshisha em 2011. Talvez nunca trabalhemos durante nossas vidas. Essas palavras estão se tornando realidade agora. Mesmo que 200 pessoas ingressem em uma escola especializada em anime e mangá, apenas 3 se tornarão profissionais. Os outros 197 serão jogados na sociedade com seus sonhos destruídos. No entanto, Okada diz que isso não é um problema individual. O sistema em si está quebrado. Taxa de emprego de 61%. Em uma época em que 40% dos formados não conseguem emprego. Pais e professores dizem, se você se esforçar, tudo ficará bem. Mas eles nunca experimentaram um mundo onde 40% não conseguem emprego. No momento em que o Google começou a oferecer serviços gratuitos de criação de sites, o trabalho de dezenas de milhares de designers de sites desapareceu. Graças à Amazon, as livrarias de usados em frente às universidades foram devastadas. Em troca de conveniência, uma enorme quantidade de desempregados é gerada. Okada aponta que essa é a essência da tecnologia. Toshio Okada que falou sobre isso em 2011. O que ele pensaria ao ver a era da inteligência artificial agora? O futuro dos criadores é também o nosso futuro. Mesmo que você vá para uma escola profissionalizante de anime, jogos ou mangá, entre 200 pessoas, se apenas 3 tiverem sucesso, Okada-san, isso é otimista, não? Isso é elogiado. Esta é a realidade. E quanto aos 197 restantes entre 200? Eles não conseguem se tornar profissionais. Assim, se você não se torna um profissional, você faz seus pais gastarem 1,4 milhão de ienes em 4 anos de faculdade que foram desperdiçados. E no final, você se sente miserável. Essa frustração e desespero podem parecer exagerados, mas você precisa engolir a decepção. Isso está errado. Não é um sistema onde apenas 3 de 200 conseguem sucesso. Não é uma armadilha, não tem uma estrutura. Em que mundo, ao ir a uma escola de direção, você só vê 3 de 200? Não existe isso. Isso significa que a universidade, essencialmente, é um lugar para estudar, e não para se tornar criador. Você pode dizer isso, mas o próprio sistema ou estrutura para se tornar um criador profissional está disfuncional. Está disfuncional e não há tal sistema, mas você deve perceber isso. Você deve questionar o sistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo, há cerca de 8 anos, escrevi um artigo sobre as namoradas profissionais. A Teoria da Namorada Profissional é um livro sobre namoro, casamento e criação de filhos. É um tipo de livro um pouco raro para mim. Dentro dele, a estrutura do amor e casamento se torna um critério. O sistema de amor e casamento é o que julga. Quando eu disse isso, antes da Era do Sol, falei sinceramente com uma estudante durante 1 ano. Essa estudante continua junto com o namorado atual e acaba se casando. Eu não celebro o Ano Novo, então fiz uma declaração sobre o sistema, mas mesmo com a declaração, não é como se fosse uma imposição. O que acontece é que o alto obstáculo do casamento agora é devido à crença de que não se deve separar o processo de namoro da economia e do casamento. Com essa forma de pensar, o amor platônico agora faz um julgamento sério. Mas atualmente, a taxa de solteirice na vida adulta, que é o que chamamos, ou seja, durante a vida, muitas pessoas não se casam, a taxa de solteirice na vida adulta já ultrapassou 40%. E em breve, isso se aproximará de 50%, o que significa muito. Estamos vivendo em uma era onde pessoas normais não se casam. Até agora, a taxa de solteirice era de cerca de 15% a 20%. Ainda assim, recentemente, há muitos que não se casam. Não se casar é motivo de comentários normais, sendo comum para 6 ou 7. Mas, considerando que essa é uma taxa de solteirice, não se casar uma vez não é um problema. Mas daqui para frente, a taxa de solteirice ultrapassando 40% está. É igual à proporção de computadores que supera 25%, o que se torna comum. A estrutura social, que quer implementar um sistema, mas se mais de 30% das pessoas não conseguem. Acredito que isso levará a um colapso rápido. Então, a taxa de solteiros com deficiência é de pessoas que não querem se casar. Eu não acho que haja 40% assim. Na verdade, as pessoas gostariam de se casar se tivessem a chance. Mas não conseguem. Por que será? É semelhante ao que disse antes sobre criadores. 60% das pessoas conseguem de alguma forma se casar.
Mas isso também significa que, uma vez casados, entram na taxa de solteiros com deficiência. Mesmo se casarem, acabam fazendo parte do grupo de pessoas bem-sucedidas. Dessa forma, 40% das pessoas na taxa de solteiros com deficiência nunca se casam. Isso já é um julgamento social, este sistema de casamento. Acredito que isso é uma prova disso. Agora, a taxa de emprego. É uma notícia do Kansai, do dia 8 de agosto. Na notícia do Kansai, com 107 mil graduados. A taxa de emprego é de 61,6%, segundo uma pesquisa do Ministério da Educação. Ou seja, apenas 61% das pessoas que se formam na universidade conseguem emprego. O que isso significa é que, é claro, incluímos aqueles que vão para a pós-graduação. Mas também se considera quem consegue emprego onde fez a pós-graduação. O que isso implica é que nossa sociedade deseja que as pessoas queiram se empregar, pois vão até a universidade. Estão tentando melhorar suas condições de vida. Ainda assim, embora queiram se empregar adequadamente, todos estão fazendo entrevistas de emprego de maneira séria no período de geladeira de emprego. Mas por volta de 40% das pessoas estão entrando em uma sociedade onde não conseguem emprego. Isso não é apenas uma questão de esforço pessoal. Provavelmente, a geração dos pais das pessoas que estão tentando emprego agora. A geração dos tios, irmãos e irmãs. Era uma época em que, se você se esforçasse, conseguiria algo. Eu acho que eles acham muito difícil viver agora. Atualmente, as pessoas que estão fazendo a contagem de empregos. Se eu tivesse que dizer, seria sobre as pessoas que eu respeito. Pode ser sobre os pais, professores ou mesmo sobre senpais. Se todos se esforçarem, isso não vai acontecer. Mas o que acontece com eles é que há um mundo onde 40% das pessoas não conseguem emprego. Na sociedade atual do Japão, ninguém teve experiência disso. Estamos vivendo em uma sociedade assim. É isso. Como mencionei antes, há pessoas que querem algo, mas não conseguem. Quando esse número ultrapassa 30%, eu pondero que essa sociedade entrará em colapso rapidamente. Estamos vivendo em uma sociedade assim. E hoje eu gostaria de compartilhar isso. Dividi em cerca de 3 partes. Conseguir emprego é uma missão impossível. É uma missão impossível. Eu também só percebi isso há cerca de um mês. Eu não sei muito sobre termos do Doishan, mas já era um conteúdo sem valor. Em outras palavras, isso já não funciona mais. Por isso estou pensando. A própria ideia de conseguir um emprego já é uma missão impossível. Em segundo lugar, por que isso aconteceu? Há uma razão mais profunda, que é que o dinheiro se tornou uma missão impossível. A própria economia monetária está lentamente chegando ao fim. Isso significa que o dinheiro não será mais útil no futuro. Mas não acha que isso é impossível? Não é impossível. Até agora foi forte sob pressão. O dinheiro, que era uma média universal, já está difícil de usar. Se formos falar, o que quer que tenha inflacionado, quer dizer, ainda pode ser usado. Quanto mais violento. É um serviço que diz para criarmos um site de propaganda que pode responder. Quando você se registra no Google Meu Negócio Online, em apenas cerca de 15. E essa página fica bem impressionante. Claro que não é tão legal quanto se tivesse contratado um profissional. Não é algo com um grande senso estético, é seguro, mas pode ser feito. Em outras palavras, é como a Uniclo. Não é algo super estilizado feito por um designer, ou alguém com um senso de moda incrível. Mas se você comprar na Uniclo e combinar aleatoriamente, pode ficar apresentado. Na verdade, a moda pode ser feita com isso, e depois é por conta de cada um. A página que pode ser feita no Google Meu Negócio Online é algo que pode ser visto como a Uniclo. E o restante depende do conteúdo. O que colocar lá depende disso. Isso é algo que pode ser feito. Bem, o que se considera bom pode ser feito. Mas atualmente no Japão, o custo de produção de um site. Dizer que você vai criar um site, uma página para sua empresa. São centenas, milhares de empresas que estão trabalhando nisso. Então, o que acontece com essas pessoas? No momento em que o Google anunciou o Google Meu Negócio Online, o valor desses trabalhos vai a zero. Por que o Google oferece isso de graça com conteúdo de boa qualidade? Como eles vão se esforçar em suas vendas, pensando em coisas com bom gosto?
Coisas mais brilhantes e com estilo. Não há como competir apenas com força. Quando as pessoas pedem algo e trabalham, não é porque viram uma página legal que vão fazer um pedido. Primeiro, vamos olhar no Google e fazer de graça nesse caso. Depois, vamos fazer em vários lugares e permitir que sejam feitos. Se chamarmos, vamos chamar 3 ou 4 empresas, não é? Então, quanto custa para vocês? 100 mil ienes por página. Isso que era só no Google. Quanto custa de vocês? 50 mil ienes por página. Quanto custa de vocês? Aqui, a concorrência de preços se tornou zero. Não deveria ser possível ter um negócio assim. O Google fez algo incrível. Começou um serviço de criação de páginas gratuitamente. Provavelmente, no Japão, há várias dezenas de milhares de prestadores de serviço. Essa é a essência da rede. A Sociedade da Informação Hiperinformacional, chamada de Sociedade da Informação de Códigos. Também é a era da produção de códigos. Algo novo começou na rede. Nossas vidas se tornam mais convenientes. Eu costumo usar a Amazon como exemplo. A Amazon é um site de e-commerce que funciona como uma livraria. Vendem livros dentro dessa faixa. Isso também nos deixou muito convenientes. Antigamente, ao redor de universidades como a Doshisha, havia muitas livrarias de usados. Por que havia tantas livrarias de usados? Porque os livros eram difíceis de encontrar. Livros que eram vendidos em algum lugar no passado, famosos. Agora, editoras têm dificuldade em lançar. Livros de segunda mão e vários outros tipos de livros eram vendidos. Por isso as livrarias de usados prosperaram. Na frente de qualquer universidade. Mas agora, se você olhar ao redor da Doshisha, quase não há mais nenhuma. Porque algo como a Amazon surgiu. Graças a isso, todos nós podemos encontrar livros antigos e novos na internet. Claro, não conseguimos vencer as livrarias especializadas. A Amazon não consegue fazer isso. As pessoas da classe dos especialistas encontram livros incríveis, em boas condições, e organizam uma coleção de livros de forma impressionante. Mas não conseguem fazer isso. No entanto, a Amazon oferece preços muito baixos. Também, fazendo com que pessoas que vendem livros disputem entre si, até vendendo livros usados. Dessa forma, ao longo de 1 ou 2 anos, as livrarias tradicionais começaram a sentir o impacto. E aos poucos, as livrarias foram desaparecendo de frente das universidades em todo o Japão. A Amazon está tornando nossas vidas um pouco mais ricas. O poder digital, o poder da rede. Se trata da sociedade da informação. Nossas vidas ficam um pouco mais ricas. Em contrapartida, dezenas de milhares de pessoas ficam... Isso está ocorrendo lentamente em todo. Não é apenas uma questão de redes. As lojas de 100 ienes também são... Os outlets também são assim, não é? O que nós conseguimos? Até então só podíamos comprar com preços altos. É que em outlets, conseguimos preços com 30% e 40%. Antes disso, nós... Se usássemos guarda-chuvas, só podíamos comprar em farmácias ou outros lugares, onde só havia guarda-chuvas de 350 ienes, 400 e com descontos de 100 ienes ou 300 ienes. Ficaram muito baratos. Nossas vidas se tornaram muito mais convenientes com isso. Em troca dessa conveniência, realmente no Japão, estão surgindo desempregados. Não há empregos disponíveis. Bem, a raiz do problema do emprego é que nossas vidas se tornaram fritas pela rede, depois que a conveniência lentamente chegou. Nossa vida também está relacionada à conveniência. E o aumento da taxa de desemprego em nossa sociedade está completamente relacionado. Então, isso é para empresas de TI como o Google. Google